país. Suzane, eu queria agora que você me contasse um pouco como foi seu dia ontem. Meu dia foi normal. Às vezes eu acho que seria muito melhor se ele sumisse. 2 filmes. 2 versões. Tá tudo certo. Tem uma declaração, por favor, Suzane. Mas aí, quando a gente vai pros detalhes, é que você percebe a diferença. E vocês fumavam? Não. A gente não... A gente fuma, às vezes. Quem vai pagar ele aqui, ó. Pode pagar em dólar? Eu não tenho nada a ver com isso, não, doutor. Eu sou a vítima dessa história. Eu quero ouvir outra coisa, eu quero ouvir a verdade agora. Salve, salve, família! Eu não sei como você não mora aqui com seus pais, eles são o máximo. Então bora trocar de família, então. Top! Imagina se o pavião dos meus pais caísse. Facilitaria muito. O que foi, filha? Eu quero morar toda. Preciso de você aqui. Mas eu que eu te conheço, eu tinha te entrevistado lá atrás, e você super conta em detalhes as coisas. Eu não te vi no filme. Aí eu, como tenho te entrevistado, conhecendo também. Eu conhecendo polícia. Salada com 30 anos, eu também não vi o Salada. Eu não vi lá. polícia ali. Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal que tem como missão desvendar todas as mentiras contadas nos filmes, sobretudo os que se dizem baseados em fatos reais. Venho aqui, pasmem, dar os parabéns para o cinema brasileiro, porque, além de ter feito um filme, ou melhor, 3 filmes que te prendem do início ao fim. Aproveita, já deixa nos comentários o que vocês acharam, quem assistiu aí, né, a trilogia da menina que matou os pais. Ainda por cima, teve a genialidade do famoso Pague 3, Leve 1. É isso aí. Típico brasileiro. Tiveram a sagacidade de pegar um filme e transformar em 3. Farmaram dinheiro 3 vezes, falando da mesma coisa. E o pior é que ficou bom, não ficou cansativo, né? Então, aplausos. Mais aplausos ao cinema brasileiro. Né? Pelo visto, alguém andou vendo o Hobbit, né? Que é a mesma coisa, é um livro que transformaram em 3 filmes. Né, Maurício Essa? Pena que cagaram em alguns pontos. Na verdade, para mim é bom, né? Porque aí eu gravo o vídeo para vocês. Mas, vamos lá. O filme ele é muito bom. Eu e minha esposa quase maratonamos tudo num dia só. Você fica querendo saber, né, da versão de cada um sobre o fato, já que esse filme é baseado nos depoimentos da Suzane, do Daniel e do Christian. E aí vai minha primeira crítica. Eu não achei ninguém parecido com as pessoas verdadeiras. Diferente do Mussum, que praticamente todo o elenco é muito parecido, a maquiagem foi muito bem feita. E aí quando eu falo que não é parecido, não é só na fisionomia, no comportamento também. Daniel e Christian viraram 2 galãs de cinema, literalmente, né? E a Carla Dias, com todo respeito, a Carlinha, mas eu até acho ela bonita, mas no filme ela tem cara de maluca. Ah, mas, pô, uma pessoa que faz isso com os pais não pode ser normal, você deve estar dizendo agora, né? Só que aí a Suzane, ela não tem cara de maluca. Ela faz cara de maluca. É diferente. Né? Ela faz cara de doida quando ela quer. De repente até para poder usar isso ao seu favor. Né? Muitos advogados, inclusive, usam a loucura do cliente como desculpa para ele não ser preso com os prisioneiros, né, normais. Então, assim, não fecha com a pessoa real. E, segundo relatos, ela era, e dizem, né,
altamente sedutora e manipuladora. Eu sempre falo que ela é uma pessoa extremamente sedutora. Ela é terrível. Ela é manipuladora. Não, é muito mais que manipuladora. Ela é o quê? É sedutora. Ela vai te... E aí eu não consigo imaginar, pode ser uma deficiência minha, tá? Mas eu não consigo imaginar alguém sendo seduzido por uma pessoa com cara de gente do hospício, que é a cara que a Carla Dias tem no filme. Olheira profunda, pálida, ela parece que tá doente. No filme ela não é bonita. E a Suzane verdadeira era, ou é, né? Além de bonita, é doce, meiga, educada, né? É aquela Suzane que, para quem viu o filme, a Suzane que mais se aproxima da verdadeira é a Suzane que ia na casa dos pais do Daniel. Essa era a personalidade da Suzane que ela queria que você acreditasse. E nesse ponto, ao longo dos filmes, parece que o diretor se perdeu, porque não fecha, entendeu? Mistura a realidade com a ficção, e aí você tem ali uma garota totalmente despirocada das ideias, que você fala, meu, como assim? Como que caíam no papinho dessa menina? Mas essa é só a ponta do iceberg do meu vídeo, meus amigos. Essa é minha menor crítica ao filme, tá? Esse vídeo já envolve os 3 filmes, tá? Aqui você paga um e leva um. Eu acho que é o justo. Aliás, nem paga, né? Sendo assim, isso mesmo, você que está assistindo agora, bem que poderia, já que não paga nada, ajudar o canal deixando o seu like e se inscrevendo caso não seja inscrito, tá? Compartilhar. Você assiste até o final, vê se gosta. Se gostar, você compartilha. E aí, se possível, deixe seus comentários também. Isso é muito importante. Participe ativamente do canal, sempre com respeito e educação, né? Quando vocês discordarem de mim. Mas obrigado, né? Já aproveito aí para agradecer a todos que já estão fazendo isso. Tem tido bastante comentários, principalmente no filme do Cazuza, tá? Então, obrigado aí por participarem. Comentem nos outros vídeos também. Peçam vídeos, como já aconteceu também no canal, né? O filme do Mussum foi o pedido de um inscrito. Então, vamos participar, vamos chegar junto. Tamo junto, vocês são feras. Os 3 filmes são inspirados, além do processo em si, no livro Casos de Família, Arquivo Richthofen, de Ilana Kasoy, que também assina o roteiro ao lado de Rafael Monte. Sendo assim, eu teria cuidado ao ler esse livro, tá? Eu não li, confesso, falha minha, mas o pouco que eu li do livro do Ulisses me parece muito melhor em detalhes, sobretudo detalhes reais do que aconteceu, né? Cru, sem romantização. Então, bora pro vídeo, pegue sua lupa de detetive e bora investigar as menterenhas contadas nos 3 filmaços dessa trilogia de tirar o chapéu. Já vou falar de um detalhe, tá? Que nem todo mundo se incomoda, mas eu sim. Não atrapalha em nada o filme, que, né, como eu já falei, é um filme muito bom, que é a mudança da etnia da delegada, tá? Desnecessário. Bom, a delegada verdadeira é essa e no filme é essa, tá? E aí, já precocemente para vocês, eu posso falar o seguinte. Helena, que é o nome da delegada, não se chama Helena. O quê? Isso mesmo, pessoal. Mentiram para vocês. O nome verdadeiro da delegada do caso Richthofen é Cíntia Tucunduva, tá? Que vocês podem perceber que é uma mulher nitidamente negra.
Aí, se não bastasse mudar a etnia, mudaram o nome também. Perdão para os atores, para todos, mas eu não vi a doutora Cíntia Tucunduva. E aí me lembra a música do Mamonas Assassinas, né? O meu nome é Dejair, facinho de confundir com João do Caminhão, porque os nomes Heloísa e Cíntia são muito parecidos. E aí eu me pergunto, para que mudar o nome? Você já mudou a etnia da mulher, para que você vai mudar o nome dela também? Será que a Cíntia não deixou usar o nome dela? Pode ser. Não me parece com o perfil da Cíntia, vendo as entrevistas que ela deu, mas pode ser. Mas o Salada manteve o perito, né? Então, estranho. Mas pelo menos dessa vez eu vou ter que elogiar, né, o Mauricinho porque dessa vez mudou a etnia do personagem, né, um dos personagens principais do filme, e manteve, né, esse personagem até o final. Não mudou a etnia para matar o cara 5 minutos depois, né? Entrando na parte agora mais séria do negócio, segundo o perito do caso, o filme que conta a versão do Daniel, né, a menina que matou os pais, é bem próximo da realidade, algo em torno ali de 80% real, mas, segundo o Ricardo Salada, né, o perito que foi lá ver lá a cena do crime, né, o filme peca numa representação de uma Richthofen que grita e é dissimulada, completamente louca. Preciso de você aqui. E ele diz que isso não condiz com a personalidade da Suzane verdadeira. Ela é sempre fria e calculista. Só que eles colocaram uma situação que ela se gritava, que ela descontrolava, e não sei o quê. E ela não é esse tipo de pessoa. Ela é uma pessoa extremamente calculista. A delegada Cíntia, a mesma que acabamos de mencionar, também nos brinda com outra revelação pitoresca. Minutos antes de confessar sua participação no assassinato dos pais, Suzane pediu para dar um cochilo no sofá da delegacia. Algo que é esquecido pelo filme. E esse distanciamento emocional ela sempre manteve do crime, né? Isso é uma das maiores características da Suzane, menos para o Mauricinho, pelo visto. Pelo menos o filme retrata quando ela pergunta se pode vender os carros dos pais, né, quando ela está lá na delegacia. O que mostra que ela não está nem aí para os pais terem morrido, ela já quer converter os bens em dinheiro. O filme, pessoal, na verdade, flerta com o real, que de fato aconteceu, e o depoimento. Tá? Isso acaba construindo uma narrativa confusa, já que não dá para perceber, né, quem não conhece a história a fundo, quando é real e quando é manipulado pelos advogados, já que os depoimentos são orientados pelos advogados. Quem está falando ali não é a verdade, é a orientação dos advogados. Quando perguntado para Cíntia se faltou alguma coisa no filme, ou se ela mudaria alguma coisa que ela viu nos filmes, a Cíntia disse que não tem memória do momento em que a Suzane pede desculpas ao irmão. E aí eu vou chamar isso de humanização do vilão, tá? Guarda essa informação que daqui a pouco ela é importante. E aí a Cíntia diz o seguinte: não me recordo da cena em que Suzane pede perdão ao irmão. Eu não me recordo de nenhum momento dela relativo à compaixão, a perdão, a arrependimento ou qualquer coisa que seja. Então, pessoal, mentiram para vocês, descaradamente. Porra, de novo! Pode ser algo decorrente de um lapso temporal, né? Já faz muito tempo que isso aconteceu, mas a Cíntia completa destacando que ela não lembra dessa cena. Outro detalhe importante da investigação é a reconstituição do crime, tá? Em A Menina que Matou os Pais, a Confissão, o terceiro filme, não há recriação de quando os culpados
reconstituem a cena do crime. Há somente um salto temporal que exibe os 3 recebendo suas devidas sentenças. Ah, Rick, mas por que isso é tão importante? Segundo Ulysses Campbell, que escreveu o livro, né, sobre o caso, ele diz que o Daniel, assim que mata os pais da Suzane, se arrepende. Né? Ele se ajoelhou e ficou fazendo carinho no cadáver, né, alisando a testa do pai da Suzane, chorando. O Daniel, quando ele matou, no momento que ele matou, deu as pauladas lá que o Manfred morreu, ele já bateu um arrependimento na hora, ele se ajoelha, ele chora, ele fica fazendo carinho no cadáver. E a Suzane não. A Suzane lá na cadeia estava dizendo que os pais morreram porque se puseram contra o namoro. Sim. Eles, né, os peritos, acreditam que o Daniel realmente se arrependeu, e também tem o teste de Rorschach, que apesar de dividir opiniões, é levado muito a sério nesses casos. O teste provou que Daniel estava de fato arrependido do que fez e que não ofereceria novamente um risco para a sociedade. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Vocês acreditam nesse teste do Rorschach e nesse arrependimento do Daniel? Bota aí nos comentários. Fato é que foi isso que tirou ele da cadeia antes da Suzane, já que a Suzane é reprovada no teste de Rorschach constantemente, né? Era, porque agora ela está aí em regime aberto. Já no filme temos um rapaz loucamente, literalmente apaixonado por Suzane e que estaria disposto a tudo por amor. Só faltou uma musiquinha romântica no fundo. Que lindo, não? É quase Romeu e Julieta. Só que nesse caso quem morre são os pais da donzela, né? Aí é mole. Outro ponto importante é que a filha do cônsul da Alemanha esteve na cena do crime, isso também não é tratado no filme, para saber o que havia acontecido, né? Já que o pai de Suzane era sobrinho neto do Barão Vermelho, ou seja, a Suzane ela era de uma família nobre alemã, tinha árvore genealógica e tudo na parede. Isso até mostra no filme, a árvore passa ali meio que despercebidamente, mas está no filme. Então, você imagina a proporção que esse caso tomou. Porra, tudo isso? Outra menteirinha, que não acrescenta em nada, mas como a ideia do canal é focar nas inconsistências do filme com a história real, vamos lá. A arma no filme é posta sobre a cama. Já na perícia é dito que a arma estava no chão. E aí os gênios do crime tentaram criar uma situação de invasão com roubo e morte. Como se os bandidos tivessem invadido a casa e matado e roubado as coisas, né? E aí vem a pergunta, né? Uma das coisas que os peritos levantam é: que tipo de bandido deixa a arma para trás? Tudo bem que a arma não é deles, mas a arma ela é um objeto de trabalho dos criminosos. Você vai deixar um objeto útil para trás na cena do crime? Só se fosse simular suicídio, ou, nesse caso, assassinato seguido de suicídio, né? Homicídio seguido de suicídio. Então não faz sentido. O ladrão arromba, rouba, mata e deixa a arma para trás. Isso chamou a atenção dos peritos, levando a crer que a cena foi montada. Um ponto interessante que é mostrado no filme, mas não é mostrado da maneira correta, é mostrado mal, é que o Daniel testa se a arma faria barulho a ponto de alguém que está do lado de fora da mansão escutar. E aí você se questiona. Lógico que alguém escutaria. É uma arma, cacete. Mas aí é que tá, meu pequeno gafanhoto do coração. Toda a casa da Suzane tinha vidros que abafavam o som, pois eles moravam perto de um aeroporto. Mas isso o filme não explica para você. O quê? Nesse ponto, o filme até se autodescredibiliza, porque você vai pensar o mesmo que eu quando vi a cena. Olha que mentira!
Até parece que um travesseiro vai abafar o som do tiro, porque eles usam lá um travesseiro, uma almofada, para tentar abafar também o som do tiro. De qualquer forma, a arma de fogo é descartada, né, pelos dois, pelo Daniel e pela Suzane, pois ainda que o vidro abafe muito o som, um mínimo de som era possível ser escutado, segundo a Suzane. E aí entra o porquê que os pais dela foram mortos a pancadas e não com tiro, que seria muito mais fácil. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Outra coisa que cagam para explicar é por que botaram um pano na boca da mãe da Suzane, né? Para que matar a mulher sufocada se você já arrebentou a cabeça dela a paulada? E o motivo é que, segundo o Salada, a mãe de Suzane chegou meio que a agonizar, só que como ela estava sufocada no próprio sangue, parece que a glote fechou, um negócio assim, o som, né, não saía direito, então parecia com roncos altos. Daí o Christian, o irmão do Daniel, né, no filme é o próprio Daniel que pede o pano, não sei porquê, mas não foi o Christian. Ele pede o pano para socar a goela abaixo da mulher, para que o barulho que ela fazia fosse abafado e ninguém escutasse. Salada também conta que o vendedor da moto do Christian, né, a pessoa que vendeu a moto para o Christian, liga para a delegacia informando que uma pessoa toda tatuada acabou de comprar uma moto muito cara em dólar e à vista, né, na mesma região que o crime aconteceu. Enfim, foi burro pra cacete. Mas no filme não mostra essa cena da concessionária ligando. Tem ele comprando a moto, mas não menciona a ligação da concessionária para a delegacia, que foi um ponto importante para desvendar o crime, já que a casa começa a cair para o Christian, antes de cair para a Suzane e para o Daniel. E aí vou defender o filme, vou defender o Mauricinho. Talvez não tenha mostrado a concessionária ligando para aumentar o nível de tensão, já que nas cenas seguintes a polícia vai criar todo um esquema investigativo, tirando fotos, seguindo o Christian, para poder associá-lo ao crime, né? Já era sabido pelos peritos, eles já desconfiavam que tinha duas pessoas na hora do crime. Se não era a Suzane, quem ajudou o Daniel? Entendeu? Então, isso bota o Christian na cena, na jogada também. Quando assume a culpa pelo assassinato, Daniel, no filme, acusa o irmão e fala que se ele fez merda, ele tem que pagar pelo que fez. Já na vida real, ele tenta tirar o irmão da jogada. Ele assume que ele sozinho matou o pai e a mãe de Suzane. Mas vale lembrar que isso não são fatos, são narrativas guiadas por advogados. No filme fica muito confuso, como eu já disse, você saber o que foi fato e o que é inventado ou baseado, né, no depoimento. Até porque, segundo os peritos, Christian e Daniel não eram tão unidos assim como o filme faz transparecer, né? O filme ele cria uma romantização muito linda dos três, dos quatro, né? Porque acaba envolvendo ali o Andréas. E apesar do Daniel querer tirar o Christian da situação, se for verdade, após o Christian confessar e contar a versão dele da história, né, dar mais detalhes de como que foi o assassinato, e aí sim entra na jogada a Suzane e o Daniel, a união dos dois, do Christian e do Daniel, ficou abalada. Não sei como está hoje, né, mas segundo Salada, não existia ali um laço tão forte como o filme constrói pra gente. O filme, e essa é minha visão, tá? Minha opinião, ele mostra várias coisas de uma forma muito romântica e dramática, digna de Shakespeare, né? Tanto que eu mencionei Romeu e Julieta agora há pouco. Por exemplo, a união dos irmãos Cravinhos, onde um faria de tudo pelo outro, até matar. Né? Ele está disposto a se ferrar se for pego, né, para ajudar o irmão. Ou, uma outra visão,
eles se achavam os gênios do crime, os fodões, né? E aí acaba sendo tirado de cena, no filme, o objeto principal para mim de toda a trama, o dinheiro, tá? Segundo a perícia, o Christian só aceitou ajudar o irmão porque a condição era: a gente entra, mata os pais da Suzane, e a própria Suzane falou: você pode levar tudo que for de valor que você quiser. Então ele aceita neste momento. Então cadê o amor? Pode até existir, mas não é o ponto principal, entende? Será que ele teria aceitado tal sacrifício pelo irmão se fosse para assaltar um kitnet? Fica aí a dúvida no ar. Juntando principalmente os dois primeiros filmes que contam com o relato da Suzane e do Daniel, existe nitidamente algo que infelizmente é muito comum num filme nacional, que é a humanização e a vitimização do vilão por parte do autor do filme ou do autor do livro em que o filme é baseado, tá? Por isso pedi naquela hora que vocês guardassem aquela informação de humanização da Suzane. No filme, a narrativa é que a Suzane vivia em uma família fria, sem amor, onde o pai traía a mãe e era um homem muito rígido e que não queria deixar ela namorar com o Daniel. Detalhe, com um Daniel que o filme faz a gente acreditar que é pobre. Então, assim, entende como é construído a narrativa dos filmes para você sentir pena deles? Nesse caso, esse filme em especial, ele tem a desculpa de que o filme só está seguindo o que consta nos depoimentos, tá? Mas não esqueça que o filme se entrelaça entre depoimento e o real. Então, o que é real nesse filme, afinal? Eu sei lá, porra! Só um detalhe, de fato, segundo as pessoas que investigaram, a família da Suzane realmente era fria com ela, mas sei lá, né? Para mim é um abismo muito grande. Se todo mundo que a família fria fosse matar os pais, o mundo estava perdido. Então, para mim, precisa de uma motivação maior ou extra para isso tudo acontecer. Time is money! Oh, yeah! Então, assim, vamos lá. Me parece que o filme enfeitou demais a história. Tá? Enfeitou demais o pavão, como dizem, para que de alguma forma nós, num ato de insanidade, ficássemos comovidos com o background do trio, tá? Do trio de criminosos. Ao meu ver, analisando as entrevistas da Cíntia, do Salada, me parece, do Ulisses, que escreveu o livro sobre ela, me parece que o caso foi muito mais cru, muito mais comum do que o filme mostra. Segundo os peritos, eles estavam diante de 3 idiotas amadores pra cacete que estavam crentes que estavam abafando, se achando os gênios do crime, os espertões, e na verdade eram 3 jovens imbecis, cheios de maconha na cabeça, achando que tinham descoberto a pólvora e nenhuma cena de crime direito eles sabem forjar. Os 3 se colocaram na mira de como principais culpados o tempo todo. Tanto que tudo é solucionado em uma semana. Quem é que pede no motel a nota fiscal, cacete? Que, por sinal, no filme mentiram para vocês também. No filme, quem pede a nota fiscal é a Suzane. Mas, segundo o Ricardo Salada, o perito criminal, quem pediu foi o Daniel. Então tem aí mais uma inconsistência no que é real e no que não é no filme. Outra coisa, como que a Suzane sabia que a pasta de dinheiro dos pais estava cortada se o corte estava virado para baixo? Fora que ela disse para a polícia que nem entrou na cena do crime, ela viu tudo bagunçado e foi mais que depressa ligar para a polícia. Outra inconsistência, por que havia uma jarra de água na cabeceira da cama do pai e da mãe da Suzane e não tinha copo para beber a água?
né? No caso, a jarra foi usada para sufocar mais ainda a mãe da Suzane. Como que os ladrões sabiam que o armário tinha um fundo falso? Como que os ladrões invadem a casa sem arrombar? Então, assim, foi de um amadorismo, de uma burrice, como vocês quiserem chamar, sem precedentes, entendeu? O terceiro filme, até então, dizem que vão parar por aí, mas né, quem sabe, quem manda é o dinheiro, é o depoimento do Christian e ele assumindo que participou do assassinato sim, fala da Suzane e do Daniel, né, colocam eles na cena do crime de uma vez por toda, mas novamente a narrativa é contaminada pelo entrelaçamento do que realmente é fato, do que realmente é ficção. A impressão que eu tive, ainda mais conhecendo a história, né, que eu fui pesquisar para poder fazer o vídeo, é que como filme funciona muito bem, mas quando você pesquisa sobre o assunto a fundo, muita coisa se torna estranha na narrativa. É como se o filme tivesse pequenos easter eggs, né, que só quem sabe da história verdadeira consegue perceber. Só que aí se você conhece a história verdadeira, em vez desses easter eggs enriquecerem o filme, ele só atrapalha. Ele torna o filme uma narrativa confusa e mentirosa, né? Ou seja, nesse filme, a ignorância é uma bênção. Se você não sabe da história, você vai acabar acreditando, né, em tudo aquilo que está sendo contado ali. E outra coisa que eu percebo é que a Suzane é muito popstar, né? Eu não sei porquê. E aí eu não sei vocês, mas eu fiquei pasmo ao lembrar que o caso é de 2002, parece que foi há 2 anos atrás que aconteceu, de tão viva que a Suzane está na mídia. Gente, fazem 22 anos e ainda se fala de Susana von Richthofen. Já tivemos crimes mais hediondos do que esse, né? Não é de hoje que filho mata os pais. Isso aí, desde que o mundo é mundo, acontece. É bíblico, é um monte de coisa. Mas, voltando a Suzane, por que ela é tão popstar? Gente, a Suzana tem um fã-clube. A Suzane tem fã-clube. Ela está começando a fazer a faculdade, o pessoal quer tirar foto com ela, tatua a imagem dela no corpo, o nome dela. E aí tem o caso do promotor que a Suzane supostamente seduziu, né? Que me parece, pelo pouco que eu pesquisei, ele continua exercendo a função dele, tá? Então, assim, literalmente juntou a fome com a vontade de comer, né? Mas ela pede para ser trocada de prisão porque uma mulher lá queria matar ela. Falou que o demônio tinha encomendado a alma da Suzane, que por isso a Suzane tinha que ser assassinada. Pontos para o demônio nesse caso. E aí, antes que perguntem por que isso não tem no filme, é porque nesse ponto eu estou trazendo informações extras da Suzane já presa, né? O filme ele termina com a sentença em si. Eles condenados e acaba o filme. Não aborda o pós. Mas me arrisco a dizer que provavelmente isso não seria citado, né, por se tratar de um promotor, se eu não me engano ele é promotor e corregedor. Então provavelmente o Mauricinho iria esquecer de colocar isso no filme. Fechando o raciocínio a respeito do filme, os filmes, né, os 3 filmes são bons, mas o terceiro talvez seja o que tem mais mentirinhas. O caso foi mais simples do que parece, né? Foi resolvido em uma semana, né? O Salada fala isso. E aí a mídia é que deu muito foco, muito palco para ela, né? Para Suzane principalmente. Já que a televisão transformou, né? Criou a Suzane popstar, criaram um filme para contar a história desse mito da criminalidade, né? Essa gênia do crime chamada Suzane. E aí eu falo com vocês agora, se ela é tão influente, tão sedutora, tão persuasiva, você vai dar palco para essa pessoa falar na televisão? Não, ele tem toda a razão. Entendeu? É isso que
Eu não entendo. Já vimos na Alemanha nazista, por exemplo, o que acontece quando damos o microfone para um lunático falar o que quer. E esse lunático não matou os próprios pais, diga-se de passagem. Apesar de hediondo serem 6 milhões de judeus, esse lunático matou gente que não tem nada a ver com ele. Não é do sangue dele. E não estou defendendo, tá? Fique bem claro isso. Mas para mim, matar os pais é muito pior. Inclusive o Hitler é pop também, né? Tem fã-clube também. Por sinal, tem um filme muito bom chamado Ele Está de Volta. Assistam, tá? Muito bom. O filme é tipo Borá, né? Como se fossem pegadinhas. E aí um cara, ele é vestido de Hitler, como se fosse uma pegadinha. Só que no filme ele é o Hitler de verdade, tá? Mas fizeram um filme fazendo filmagens reais de um cara vestido de Hitler passeando pelas ruas da Alemanha. E você acha que o pessoal tentou denunciar para a polícia? Tentou matar ele? Não, o pessoal queria tirar foto com ele. E aí no filme, né, na história que é contada no filme, que é uma ficção, ele chega aonde? Na TV, batendo picos de audiência, falando para Deus e o mundo as ideias insanas que ele tem. E o pessoal levando aquilo na brincadeira. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado dessa análise, trazendo mais informações, mais luz à história, fechando as pontas que ficaram soltas. Para mim, os três só tinham uma motivação, que é o dinheiro, né? Podia ter amor também, mas não foi a motivação principal, nem de amor com o irmão, nem de namorada. Provavelmente tinha um pouquinho, mas essa história de amor incondicional, para mim, foi implantada pelos advogados. Meus pais não deixavam namorar porque ele era pobre. Não era tão pobres assim também, tá? No filme quer transparecer isso, mas quem é pobre, meus queridos, não pratica aeromodelismo. Só para vocês ficarem sabendo. Pobre solta pipa na laje. Então, assim, não acreditem 100%, procurem saber mais, pesquisar, estudar. E o próprio Daniel disse numa entrevista que, em relação à teoria que se criou de que ele e a Suzane planejaram o assassinato dos pais, porque os pais eram contra o namoro dos dois, o Daniel deixa claro que isso é a maior bobagem que poderiam ter criado como motivação. Ele acrescenta que as razões são um conjunto de fatores que inclui paixão, possessão, irresponsabilidade, impulsividade, descontrole, inconsequência, raiva, imaturidade e cegueira. Tá? Suzane mentiu quando disse, isso ele falando, que o pai deu apenas um tapa no rosto dela. Segundo Daniel, a verdade é que ela sofreu uma série de agressões em casa. E aí ele diz, né, não estou justificando o crime, apenas relatando que, de fato, segundo ele testemunhou ela apanhando do pai. E aí eu digo, né, uau, não temos um criminoso então? Temos um herói? Defensor das donzelas indefesas? Na descrição eu vou deixar o link com a carta que o Daniel escreveu para o irmão de Suzane pedindo perdão. Para quem interessar ler, vai lá e clica e lê. E assim, pessoal, por mais que eu pesquise a fundo, dentro do tempo que dá, né, vou lá nos livros, assisto vídeo, depoimento, né, quando tem, nunca é suficiente, até porque eu preciso cortar algumas coisas que o YouTube derrubaria meu vídeo se eu botasse. Tá? Por exemplo, a cena dos pais dela lá mortos, né? Não posso colocar. Então, assim, espero que vocês tenham gostado da análise mesmo assim. O mais importante está aqui no vídeo, tá? Do que eu vi, né? O mais importante está aí para vocês entenderem, né? O que o filme escolheu não mostrar, né? Como que é feita a narrativa em cima disso. Então, assim, como filme é ótimo, tá?
Mas como biografia, não. Não dá para acreditar em nenhum dos 3 filmes 100%. O Andréas, eu falei pouco dele porque ele mal foi envolvido no caso, né? A polícia viu que ele não tinha nada a ver e deixou ele de lado, então não tem nada para falar do Andréas, tá? Na verdade, ele é a única vítima desse fato, né? Vítima próxima. Ele vive, desde que aconteceu tudo, isolado num sítio, que é herança dos pais dele, inclusive. Ele procurou a Suzane para poder fazer, né, a divisão honesta, né, segundo ele era o certo a se fazer, apesar dela ter feito o que fez. Ele não quer contato com ela, acha ridículo ela ter sido solta, mas ele entende que o justo é ela receber a parte dela da herança, então ele procurou ela para isso. Ou seja, tirando todo o romantismo que o filme cria, né, a Suzane ela conseguiu o que ela queria, graças ao Brasil. Nesse inteirinho, a Suzane virou lésbica, virou crente, teve um filho com um médico e vai seguindo a vida dela normalmente. Daniel, por sua vez, está envolvido com motovelocidade e, segundo ele, já reconstruiu sua vida, e o Christian também está tentando reconstruir a vida dele, pós-prisão, né? Esse é o Brasil. Mas vocês acham que o filme termina com essas informações? Não! Bom, pessoal, é isso. Agora é de verdade, eu vou encerrar. Se você também se interessa por história e cinema, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com todo mundo. Também não se esqueça de nos seguir no Insta, @mentirampravocês, tudo junto e sem acento. Quer mais análise de filmes, séries ou livros? Deixa sua sugestão nos comentários ou no direct do Insta. Estarei sempre por aqui desvendando as verdades por detrás das telas. Até o próximo vídeo. Fui!